Bom, vamos trazer agora as informações em torno da movimentação política e também administrativa aqui na cidade de Teresina e no estado do Piauí. Já estamos recebendo aqui a Lídia Brito. Lídia, boa tarde para você, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, boa tarde a todos. Nós vamos começar falando aqui sobre o CPI do transporte coletivo. A Câmara de Vereadores de Teresina está se reunindo na comissão, na CPI do transporte coletivo, já há alguns dias tomando depoimento, ouvindo pessoas, Elivaldo Barbosa, e dessa vez, Elivaldo, a coisa parece estar caminhando cada vez mais para a tentativa de um entendimento. Gelson, isso ficou muito mais claro hoje, no encerramento da série de depoimentos envolvendo empresários do setor de transportes coletivos. Então, vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Na sessão de hoje, o empresário Francisco Barroso foi o penúltimo a depor na CPI dos transportes coletivos da Câmara Municipal de Teresina. Manteve o estilo do discurso dos empresários. A empresa que dirige opera hoje com menos da metade da frota. Motivo: despesas acima das receitas. E a prefeitura sem repassar o subsídio previsto no contrato de concessão. Na última rodada de depoimentos de empresários do setor de transporte coletivo, o presidente da CPI reafirmou a proposta de, numa mesma mesa, empresários e poder público buscarem um acordo, uma repactuação para fazer voltar a funcionar em pleno vapor o sistema de transporte coletivo em Teresina. O empresário respondeu com uma pergunta: a prefeitura vai pagar o débito? Nossos motoristas, nossos cobradores, nosso pessoal de manutenção, de apoio, tem a família dele para sustentar. Se a empresa não tiver dinheiro para repassar para ele, como é que nós vamos funcionar? Me diga. Sem acordo, o relator da CPI avalia os depoimentos dos empresários. A gente pegar cada empresário, saber a realidade, o que eles pensam do sistema de transporte e o que realmente foi pactuado em relação com a Prefeitura Municipal. Hoje a gente percebe que a principal discussão que vem se dando nessa CPI são valores, que os empresários alegam que são devidos pela Prefeitura e de um outro lado que a Prefeitura alega que esses valores não estão corretos e que ela não deve. Então a gente vai fazer esse confronto de ideias. Próxima semana alguns gestores devem estar aqui, ex-gestores, como gestor atual da S-Trans, para que a gente possa concluir essa primeira etapa da CPI. O vereador adianta que pretende elaborar o relatório com saídas para a crise no setor de transportes coletivos. A CPI, ela não é o único meio que vai encontrar a solução para o sistema de transporte. É preciso envolvimento de todas as partes, inclusive do poder concedente, que é a Prefeitura Municipal de Teresina, que tem essa responsabilidade de fazer essa condução. A CPI, ela vai fazer um relatório, mas as decisões serão tomadas pela Prefeitura Municipal de Teresina. Bom, vamos lá. O CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, O que se imagina é que o inquérito, ao final, com o seu relatório, indicie pessoas, como uma investigação, como outra. Já me parece não será assim, Anivaldo. Não caminha nessa direção. Não caminha para isso. Não caminha, Gelson. Pelo que eu percebi hoje na condução dos trabalhos do vereador Gilberto Borges, presidente da CPI, ele busca exatamente conclamar as partes para um acordo. Quer isso. Ele buscar quer um acordo, um entendimento, uma saída acordada, consensual para a crise. A CPI virou, primeiro momento, uma consultoria técnica e, em segundo momento, Anivaldo, de conciliação, como é que chama aquela? Audiência de conciliação. Audiência de conciliação. Vamos ver como serão os depoimentos dos gestores públicos na próxima semana. Agora, quando dois não querem, dois não brigam. Mas também quando dois não querem se entender, Lídia Brito, pode não acontecer. Lídia, como é que está a disposição da Prefeitura para dialogar e encontrar uma solução para esse segmento? Olha, Joelson, hoje eu conversei com o secretário de Finanças, Robert Rios, e o que ele afirma, Joelson, é que a Prefeitura está aí disposta a participar dessa negociação, dessa repactuação que o vereador Dudu tem questionado todos os empresários ouvidos pela CPI até agora, se os empresários têm esse interesse nessa repactuação. E o secretário Robert Rios afirma que sim. Mas, Elivaldo, ao mesmo tempo que ele dá essa declaração falando desse desejo de diálogo,
O secretário reforça que a prefeitura não teria essa obrigação de fazer esses repasses dos subsídios para os empresários e questiona os valores que foram repassados nos últimos 5 anos aos empresários do sistema. Então, Robert Rios, nessa conversa que eu tive hoje com ele por telefone, ele chegou a falar dos repasses que foram feitos no ano passado, em 2020, que foram repasses de 20 milhões, maiores do que os repasses de 2018 e 2019. Robert diz que o ano passado foi um ano de eleição e questiona o porquê desses repasses de 2020 terem sido maiores do que os repasses do ano passado. Mas a gente lembra, né, que 2020 foi um ano aí de pandemia, teve todo aquela questão da pandemia que interferiu diretamente nesse sistema do transporte público da capital. Mas, apesar dos questionamentos, o secretário disse que a prefeitura vai esperar o resultado da CPI e, com base na CPI, vai fazer esse diálogo com os empresários. Então ele não fechou totalmente as portas, né, Lídia? Não. Ele resiste ainda, questiona números, mas senta para dialogar. E o que a gente percebe na CPI é que esse deve ser o caminho da CPI, é buscar aí todos os lados e buscar esse diálogo para se chegar a um consenso, uma solução. Robert diz que a prefeitura não vai ser um problema, não vai ser um empecilho se houver aí essa busca por esse diálogo. Bom, Evaldo Barbosa, Robert Rios e a Secretaria de Finanças e a Prefeitura dizem que não serão um empecilho. Os empresários, inclusive na coletiva que fizeram nessa semana já e nos depoimentos dados na CPI, disseram que a Prefeitura é o único caminho de solução. Se não for por apoio da Prefeitura, dificilmente o sistema vai se salvar. Evaldo, um impasse importante que vai ter que ter na CPI, talvez, os bombeiros e os conciliadores mesmo. Talvez seja esse o grande papel que a comissão vai exercer para a solução desse conflito. O certo é que hoje pode até haver disposição para o diálogo, mas o diálogo efetivamente não existe. Não existe nenhuma sinalização de acordo envolvendo prefeitura e transportes, porque há dados conflitantes. Uma parte tem um levantamento, a outra parte tem um outro dado, tem um outro levantamento, em que são aí contraditórios até. Por esta razão é que o impasse permanece. E o que é que isso acontece? Resulta numa frota reduzidíssima, como, por exemplo, os empresários que participaram hoje alegam que estão operando, Joelson, com a frota com menos da metade dos ônibus. Sim. Então, isso afeta diretamente a qualidade do serviço, a eficácia do serviço e, consequentemente, o interesse da população por um transporte coletivo que atenda às suas expectativas. Tá, então, vamos acompanhar, esperar até onde é que vai dar. Tem data para acabar a CPI, vocês sabem? Olha, a CPI tem aí a previsão de 120 dias, mas o vereador Dudu diz que a expectativa é que eles possam apresentar o relatório num período menor do que esse. O próprio vereador, Evaldo, afirma que a população aí tem pressa e que os vereadores estão trabalhando num ritmo mais acelerado. 120 dias é tempo demais. 4 meses, né? Hoje completou um mês. Hoje, um mês. Então, eu teria mais 3 meses pela frente. É tempo demais. E se não for concluído, ainda pode ser prorrogado por mais 90 dias para terminar o relatório. Mais 3 meses. Exatamente. Ou seja, poderia chegar a 7 meses. Exatamente. Bom, vamos combinar. Se a Prefeitura de Teresina quer esperar a CPI para tentar dialogar, esperar 7 meses para um diálogo tempo demais. É massacrar o teresinense que está sem transporte, né? Então, vamos ver o que vai acontecer em relação à CPI do transporte coletivo na Câmara de Vereadores.